Ora, também a primeira ordenança de um culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 1 até o 4. Neste vídeo vamos falar sobre os 3 elementos fundamentais que todo cristão deve ter em sua vida para prosseguir na sua jornada cristã, sem se desviar. Hoje, a Arca da Aliança não existe mais, mas esses 3 objetos que continham dentro da Arca da Aliança é uma tipologia do que todo cristão deve ter dentro do seu coração. E é exatamente nesses 3 pontos que vamos nos deter nesse vídeo. Mas antes de assistir, deixe seu like no vídeo e se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações, pois assim o YouTube vai enviar para você os nossos vídeos quando forem enviados. A Arca da Aliança era uma caixa que representava a aliança e a presença do Senhor. Através desse objeto, Deus se revelava ao povo. A arca era onde guardavam os 10 mandamentos e era um símbolo muito importante para os judeus. A primeira menção da Arca da Aliança aparece no livro do Êxodo. Moisés, inspirado por Deus, dá as instruções para que a Arca da Aliança seja construída. Quem construiu a Arca da Aliança foi Bezalel, no Monte Sinai. A arca simbolizava o trono, a presença do Senhor, que estaria sempre presente no meio do seu povo. O significado da Arca da Aliança nos fala da relação entre Deus e o seu povo. E hoje, a Arca da Aliança serve como tipologia do passado e do futuro. A Arca da Aliança, em toda a sua plenitude, apontava para a pessoa da obra de Jesus Cristo, como sombra e figura de coisas vindouras. E hoje, a Arca da Aliança não existe mais, mas os 3 objetos que continham dentro da Arca da Aliança é uma tipologia do que todo cristão deve ter dentro do seu coração. É o que vamos falar agora. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor, e hoje a presença do Senhor habita dentro de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus também não habita em uma imagem de escultura esculpida pelo homem. O lugar onde vamos encontrar o Senhor é dentro de nós. Basta apenas ligarmos o nosso pensamento com o Senhor e buscá-lo de todo o coração. Como diz no livro de Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando temos esse encontro com o Senhor, devemos zelar por Ele e guardar-nos das coisas que não agradam ao Senhor, para que Ele não se afaste de nós. E uma forma de guardarmos a comunhão com o Senhor é nós guardarmos os 3 itens que continham dentro da Arca da Aliança, mas não de forma literal, até porque esses itens não existem mais, mas guardarmos de forma espiritual. É o que vamos explicar agora. O primeiro item, o maná. O maná era o alimento que Deus mandava para o seu povo quando estava no Egito. O maná caía do céu e poderia ser consumido no mesmo dia, não podendo ser armazenado para o dia seguinte. Deveria ser consumido naquele mesmo dia, portanto o maná era o alimento que caía do céu. E hoje, o maná que cai do céu é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra. O maná encontrava-se escondido dentro da arca, do mesmo modo que os tesouros da sabedoria e da ciência. Os mistérios do reino, a palavra de Deus, estão escondidas em Cristo. É importante ressaltar a expressão escondido. O maná não estava apenas guardado na arca, mas escondido. A arca não tinha janelas nem vitrine. Era um baú coberto pela tampa do propiciatório. O maná estava escondido dentro da arca e não poderia ser visto por ninguém. O próprio Jesus autentica essa verdade ao dizer:
à igreja de Pérgamo: ao que vencer, lhe darei do maná escondido. Da mesma maneira que o maná estava escondido e não poderia ser visto a não ser aquele que o buscasse, assim deve ser com a vida do cristão. Jamais poderemos descobrir os tesouros da sabedoria e da ciência se não buscarmos ao Senhor. Jamais vamos conhecer os mistérios do reino do mesmo modo como, ao examinar a arca de maneira superficial, não se encontrava o maná. Assim também, um contato distante com Cristo jamais lhe revelará os tesouros escondidos. E infelizmente, esta é a realidade da maioria dos cristãos. Muitos cristãos já não buscam o Senhor. Os costumes que tinham antigamente já não exercem mais, não agradecem a Deus nem pelo dia, esquecem de buscar ao Senhor, esquecem de ler a Bíblia e só vão lembrar no final do dia. E hoje Deus te chama para ter um relacionamento mais próximo com Ele. Buscar ao Senhor realmente de todo o coração. Aquilo que você não fazia mais para o Senhor, volte a fazer, volte a buscar os tesouros escondidos. O segundo item: a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu significa um símbolo da advertência em Israel contra os rebeldes. A vara de Arão floresceu como indicação da aprovação de Deus. Israel estava dividida e questionando por que somente Arão e Moisés poderiam mandar. Então Deus chama Moisés e manda as 12 tribos, cada líder, trazer uma vara, e o líder da qual a vara florescesse seria o escolhido. E o escolhido foi Arão. A vara de Arão que floresceu é uma tipologia da autoridade de que todo cristão deve ter em nossos dias. Inspirado e direcionado por Deus, todo cristão deve ter autoridade e poder para lidar com os embaraços da vida. Jesus declarou que foi dado todo o poder no céu e na terra para ele. Delegou autoridade para os discípulos para que eles pudessem cumprir a grande missão. Então todo cristão verdadeiro possui autoridade espiritual dada por Cristo para anunciar o Evangelho e trabalhar em prol do reino de Deus. Mas infelizmente a autoridade espiritual tem se tornado cada vez mais distorcida do conceito bíblico de autoridade espiritual. Falsos líderes reivindicam uma suposta autoridade espiritual de que lhes confere o direito de dominar sobre os crentes de forma errada. É certo que existem pastores e pessoas separadas pelo Senhor para fazer esta obra, mas muitos falsos profetas têm se apoderado da autoridade espiritual para enganar e usurpar o povo de Deus. A atitude que você deve ter neste momento é deixar nas mãos do Senhor, que conhece todas as coisas. Em certas comunidades, os fiéis chegam ao ponto de depender da aprovação desses líderes para toda tomada de decisão em suas vidas diárias. E quando uma pessoa confronta um falso líder espiritual, é rapidamente colocado em seu lugar, dizendo que está se levantando contra o ungido do Senhor. Mas a verdadeira autoridade espiritual não é só dada aos líderes religiosos, mas também a todo cristão fiel que quer trabalhar para o Senhor. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O terceiro item: as tábuas da aliança. As tábuas da aliança representam a palavra de Deus, que devem ser guardadas por todo cristão que não deseja pecar contra o Senhor. O salmista Davi relata, no Salmos número 119, versículo 11, bem assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Devemos sempre examinar as Escrituras, pois são elas que testificam do nosso Senhor. As Escrituras são os mapas que nos indicam o caminho para o céu. Então vamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Então dentro da Arca da Aliança continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E dentro do coração do cristão deve habitar a comunhão, a autoridade
e a palavra do Senhor, para que não se desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, mas que prossigamos para o alvo, que é Cristo. Então guarde esses 3 itens no seu coração, para que você consiga caminhar em sua jornada cristã. A comunhão com o Senhor, buscá-lo de todo o coração, a autoridade espiritual para pregar a palavra do Senhor e guardar também os mandamentos do Senhor, para não pecar contra Deus. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e até a próxima!